Um instrutor de fitness grava sem saber um comboio militar avançando em direção ao parlamento de Myanmar para derrubá-lo. Filmado no início de 2021, é a única filmagem conhecida do golpe e do início de uma guerra devastadora. 4 anos depois, a violência continua implacável. Cerca de 82 mil pessoas morreram e 3,2 milhões foram deslocadas, enquanto o governo central controla só 1/5 do país. A maioria dos principais grupos étnicos está em conflito entre si. E, em algumas áreas, o colapso é tão completo que as pessoas nem sequer usam a moeda nacional. O vácuo de poder resultante transformou Myanmar em um centro de produção de narcóticos, tráfico de pessoas e contrabando de armas. Também se tornou silenciosamente uma guerra por procuração regional, envolvendo China, Índia, Rússia e os Estados Unidos. Essas potências concorrentes agora moldam o que se tornou um Estado falido amplamente reconhecido e podem, em última análise, determinar quanto tempo o conflito vai durar. É assim que funciona a geopolítica. O que não é interrompido é estudado e ajustado para a próxima guerra. Myanmar colapsa em tempo real. A coisa mais próxima de um governo central é a Comissão de Segurança e Paz do Estado, liderada pelo general Min Aung Hlaing. No entanto, grande parte do país ficou fora do controle do governo. Redutos separatistas agora dominam grandes áreas, cada um com seus próprios objetivos políticos. No norte, o Exército de Independência Kachin busca total autonomia para o estado de Kachin, se não a independência completa. No oeste, o Exército Arakan está lutando por uma nação Rakhine autônoma, com ambições de se separar completamente. No estado de Shin, milícias se opuseram ao governo central e entre si, disputando o direito de representar uma futura terra independente de Kachin. No leste, grupos armados Karin e Karani continuam sua longa luta por territórios étnicos, enquanto o estado de Shan permanece fragmentado entre facções rivais, algumas das quais defendem a autonomia federal, outras a secessão completa. Além desses grupos étnicos, a Força de Defesa do Povo, que foi formada pelo governo civil no exílio, agora atua em todo o centro e sul de Myanmar. Ela está lutando para derrubar o governo militar e, supostamente, substituí-lo por uma democracia federal. Embora não esteja enraizada em nenhuma etnia específica, sua presença crescente tem tensionado as relações com milícias étnicas, muitas das quais rejeitam completamente a ideia de qualquer união futura. Enquanto isso, potências estrangeiras atuam discretamente nos bastidores. Estão criando grupos intermediários, financiando facções e influenciando tudo nos bastidores. A China, com seus investimentos profundos e interesses estratégicos, tem mais a ganhar ou perder, mas Pequim não pode apoiar totalmente um lado sem arriscar represálias em outras áreas. Em vez disso, optou por jogar dos dois lados no terreno, apostando em todas as possibilidades, por assim dizer. Ela fornece equipamentos militares ao governo central, enquanto faz vista grossa para armas de fabricação chinesa que chegam às facções rebeldes. Esse jogo de equilíbrio levou a uma regra não dita em Myanmar. Apesar das hostilidades em andamento, a maioria dos grupos armados evita atacar ativos chineses, como oleodutos, terminais de energia, portos e zonas econômicas. A Índia tentou adotar a estratégia de equilíbrio da China, mas falhou no processo. Seu foco principal tem sido garantir a fronteira nordeste, onde grupos insurgentes nacionalistas separatistas operam a partir de dentro de Myanmar. Esses grupos rebeldes se opõem ao governo indiano e usam Myanmar como refúgio seguro para lançar ataques. Para combater isso, a Índia coopera discretamente com a liderança militar de Myanmar, compartilhando inteligência e realizando operações transfronteiriças. Em maio de 2025, forças indianas enfrentaram insurgentes em Manipur, próximo à fronteira com Myanmar. Mais tarde, em julho, um ataque de drone indiano eliminou vários comandantes separatistas dentro de Myanmar. Esses incidentes ressaltam a preocupação da Índia com o transbordamento regional. Porém, diferente da China,
A Índia não tem laços fortes com milícias étnicas de Myanmar, nem grande influência econômica. Os Estados Unidos adotaram uma abordagem diferente. Os Estados Unidos optaram por não armar os grupos que enfrentam o governo central, evitando envolvimento direto. Seu apoio tem se limitado à ajuda não letal para o governo civil no exílio, sob o qual opera a Força de Defesa Popular. Muito provavelmente, porém, Washington está fornecendo mais assistência secreta do que admite publicamente. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos têm pressionado a Tailândia a desempenhar um papel mais ativo em Myanmar, cientes de que alguns membros das Forças Armadas tailandesas simpatizam com certos grupos étnicos. A Tailândia segue cautelosa. Ela evita alimentar a instabilidade em Myanmar, pois isso pode se espalhar além das fronteiras. Por enquanto, a Tailândia apenas ignora as ações da Força de Defesa Popular exilada, que atua principalmente a partir do território tailandês, sobretudo perto de Mae Sot. Os legisladores tailandeses também são cautelosos em desafiar a China, considerando seus grandes interesses estratégicos no país. Veja, Myanmar é o único vizinho imediato da China que oferece acesso terrestre direto ao Oceano Índico. Essa rota evita o Mar do Sul da China e o congestionado Estreito de Malaca, onde a Marinha dos Estados Unidos da América poderia interromper o transporte marítimo em um grande conflito. Esse corredor de 1.700 quilômetros é vital, não apenas para exportar produtos chineses, mas também para importar combustíveis fósseis do Oriente Médio e minerais da África. Por isso, a China construiu oleodutos e gasodutos da Baía de Bengala até Yunnan e planeja acrescentar rodovias e trens de alta velocidade na mesma rota. Empresas estatais chinesas desenvolvem 2 grandes projetos em Rakhine, um porto de águas profundas de 7,3 bilhões de dólares americanos em Keokfu e uma zona econômica especial de 1,3 bilhões de dólares americanos, com terminal de petróleo e gás. Ambos os projetos ficam na extremidade sul do corredor. Para Pequim, não pode haver medidas pela metade em Myanmar. De todo modo, 1988 foi um ponto de virada para Myanmar. Um movimento pró-democracia tomou as ruas da capital, mas foi rapidamente e brutalmente reprimido pelos militares. Enquanto o Ocidente impôs sanções, a China se aproximou, aumentando o comércio transfronteiriço e vendendo mais de $1 bilhão em tanques, artilharia, veículos blindados, sistemas antiaéreos e embarcações navais. Assim, a China virou o principal parceiro estrangeiro de Myanmar. Apesar dos laços, o relacionamento nunca foi baseado em confiança. O exército de Myanmar, fortemente nacionalista, continuava desconfortável com sua grande dependência da China para armas e suprimentos. Muitos oficiais se ressentiam do tratamento de Pequim, que via o país como Estado cliente. Então, para reduzir sua dependência da China, Myanmar começou a construir laços de defesa com a Rússia. Comprou caças MiG-29 e helicópteros de ataque Mi-35, ambos ainda usados até hoje. Esse poder aéreo fornecido pela Rússia se tornou cada vez mais crucial nos últimos anos, já que as forças do governo têm enfrentado dificuldades em terra. Helicópteros de ataque agora frequentemente atacam cidades e vilarejos controlados pelos rebeldes em todo o país. Certa ou errada, a Rússia tem sido fundamental para o governo central em Myanmar. Mas com sua atenção e recursos consumidos pela guerra na Ucrânia, não está claro quanto desse apoio ainda continua hoje. O que sabemos é o seguinte: enquanto China e Rússia cooperam de perto no campo de batalha ucraniano, elas parecem estar seguindo agendas separadas em Myanmar. Os Estados Unidos, por sua vez, responderam impondo sanções ao governo militar de Myanmar, mirando autoridades e seus interesses comerciais. Simultaneamente, um novo complexo consular dos Estados Unidos da América, com orçamento de cerca de 248 milhões de dólares, está sendo construído para substituir e ampliar a atual instalação em Chiang Mai, norte da Tailândia. Acredita-se amplamente que o consulado
faz parte de um esforço mais amplo para expandir as capacidades de inteligência americana na região. Uma vez em operação, Washington poderia usar a nova instalação para fornecer inteligência a facções rebeldes e influenciar o curso do conflito. Em outros lugares, há indicações de que os Estados Unidos da América podem estar aprofundando seu envolvimento. Fontes locais dizem que os Estados Unidos da América avaliam criar uma grande base de suprimentos em Cox's Bazar, Bangladesh, para apoiar insurgentes como o Exército de Arakan e a Frente Nacional Shin. Eles sugerem que os Estados Unidos da América imponham uma zona de exclusão aérea sobre Rakhine para impedir o apoio aéreo das tropas de Myanmar. Apesar das alegações não comprovadas, o foco na costa oeste de Myanmar faz sentido estratégico. Estabelecer territórios amigáveis ou autônomos perto das fronteiras com a Índia e Bangladesh colocaria pressão sobre o corredor terrestre da China, vindo de Yunnan, e ameaçaria seu acesso ao porto de águas profundas em Kyokpyu. No entanto, enquanto Washington trabalha para minar o corredor da China, Pequim está se esforçando igualmente para consolidá-lo. Desde o golpe, a China vendeu mais de 260 milhões de dólares em armas ao governo central e também fornece discretamente armas a grupos rebeldes do norte. A maioria dessas armas foi para o exército do estado Unido, que então armou outros grupos rebeldes como o exército Arakan. Ao atuar dos dois lados, a China tornou-se a única potência externa capaz de intermediar a paz. Ela recentemente ajudou a negociar uma trégua entre grupos rebeldes do norte do estado de Shan e o governo central. E com o exército de Arakan ganhando território no estado de Rakhine, graças em parte às armas fornecidas pelo exército do estado de Unido, é apenas uma questão de tempo até que a China intervenha lá também. Se isso ocorrer, os interesses chineses vão inevitavelmente conflitar com os planos americanos, e o território entre eles pode sofrer em dobro. Fui seu apresentador Shirvan do Caspian Report. Se você aprova o que fazemos, por favor, deixe um comentário, clique no botão de curtir e talvez compartilhe o vídeo. De qualquer forma, obrigado pelo seu tempo e tudo mais.